A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Estamos aí iniciando mais uma semana e estamos aí, hoje é dia 1º de dezembro de 2025, o último mês do ano, né? Já estamos aí chegando na reta final e eu quero aqui já desejar para você um mês de bênção e um mês abençoado de conquista e de vitória para você e para a sua família. Estamos aqui para fazermos aqui uma leitura e um breve comentário da escola dominical, né? Esta lição aqui, essa revista da sala dos adultos, que estamos tratando aí corpo, alma e espírito. Hoje iremos falar um pouco, comentar, ler aqui alguns versículos, né, novos, além daqueles que estão citados na revista, para nós adquirirmos mais informações para domingo, né? Que domingo, dia 7, será a lição de número 10. Então hoje estamos aqui apenas dando uma palhinha, né? A lição de número 10, dia 7 de dezembro, é uma lição também gloriosa. O tema da lição é Espírito, o amargo da vida humana. Espírito, o amargo da vida humana. Então nós viemos tratando aí sobre corpo, alma e espírito na lição 1. Depois, a 2, a 3 e a 4 falamos um pouco sobre o corpo. Na lição 5 falamos aqui da natureza imaterial, começamos pela alma. Falamos da consciência, os pensamentos, as emoções, sentimento, vontade. Agora vamos falar do espírito do homem, né? O espírito do homem, o amargo da vida humana, quer dizer, o mais profundo, principal, né? O mais importante, né? Que é o espírito humano. É a parte, se poderíamos dizer assim, mais importante dentro dos nossos estudos, né, antropológicos sobre o homem. O homem, sabemos que ele é composto e criado por Deus, corpo, alma e espírito. E sabemos que os três, eles estão ligados, né? Por um momento, por causa do pecado, o corpo humano irá se separar por um momento, aqueles que não forem arrebatados, para assim aqueles que creem, do espírito e da alma. Porém, a alma e o espírito estão ligados, né? Estão unidos e não se separam, né? E aqui nós vamos comentar um pouco sobre o espírito, o amargo da vida humana, que é o espírito do homem, né? É um tema importante, um tema bem discutido, tem aí vários pensamentos, várias visões, mas um conselho que podemos transmitir de um para com o outro é que devemos observar em todo comentário, em toda posição, a palavra de Deus, né? Então, como estamos aqui apenas se preparando para domingo, eu deixo aqui como um conselho para você, porque assim eu recebi. Quando for preparar a palavra para a escola dominical, tenha em mente que é preciso ler o conteúdo. Leia o conteúdo. Se você não tiver tempo de ler os 3 tópicos principais da revista, leia um, depois leia o outro e vá alimentando, né? Explique o conteúdo da matéria, da lição, e aplique este conteúdo de uma forma bíblica, Sabemos que durante a escola dominical existe aí as participações, existe professores, alunos que gostam de expressar algum pensamento, e aqui vai o mau conselho, principalmente para aqueles que estão como professores da escola dominical. Testemunhos, experiências são válidas quando se coloca ali
entre parênteses, mas que esteja engajado dentro do assunto, do tema principal, né? Para que não venha expressar opiniões e falar de tudo na aula e não falar do assunto específico. Então, a importância de ler, de explicar e aplicar o conteúdo, isso biblicamente. Ler a palavra de Deus exige dos alunos que estejam com a Bíblia na sua mão, para assim fazer leitura de versículos bíblicos, né? Essa lição de hoje tem um tema delicado e assim quero compartilhar alguns versículos fora os que já estão na revista. Como é de costume, vamos começar aqui fazer uma leitura, né? Pela leitura diária, né? O título nós já lemos, Espírito, o amago da vida humana, quer dizer, o mais importante, o principal, o mais profundo, que é o espírito do homem, né? Vamos começar aqui pelo texto áureo. Olha só, o texto áureo já começa nos dando aqui um versículo glorioso. Olha só, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele, né? Sabemos aqui que foi Deus que formou o homem e formou dentro do homem o próprio espírito do homem. Deus formou o corpo, alma e espírito, alma vivente, e o espírito é o que dá vida ao homem. Por quê? Sabemos pela palavra que o homem nasce, né, porém morto em ofensas, em pecado. E essa parte do espírito, que é a parte que se comunica com Deus, o espírito do homem, é o que se relaciona com o espírito de Deus. E essa morte, porque às vezes algum não entende, principalmente os novos convertidos, quando se lê o versículo que o homem nasce morto em ofensa, em pecado, como morto se ele está vivo? É nesse sentido. Essa morte é a morte que representa a separação, né? Então o espírito do homem é o que se relaciona com o espírito de Deus, e por causa do pecado o homem Deus cortou o relacionamento, quer dizer, está morto, cortado, né? Não, está sem vida, não tem intimidade, não tem profundidade este relacionamento, precisando o Espírito de Deus, né, se comunicar com o Espírito do homem, para que ele venha se arrepender de seus pecados e assim renovar a aliança e voltar a ter ali intimidade, profundidade, ter vida de fato, né? Então o Espírito do homem é algo importante entender como é o valor, as características e a expressão, funcionamento e tudo isso. Texto áureo aí, Zacarias vai dizer para nós que o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, ele vai dar para nós uma referência para entendermos que existe de fato corpo, alma e espírito. Então ele deixa claro que esse espírito do homem, apesar de nós relacionarmos, dizermos espírito do homem, foi Deus que criou e colocou no homem. Isso lá no fôlego que Deus soprou, fôlego de vida, né? Então Deus soprou ali a alma e o espírito no homem, o fôlego de vida. A verdade prática diz assim: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Então, quando o homem está morto, quer dizer, desvinculado da comunhão, do relacionamento com Deus, ele não tem, um homem por si só, ele não tem relacionamento com Deus.
ele não consegue servir ao Senhor, porque para servir ao Senhor precisa que o espírito do homem esteja vivificado pelo Espírito de Deus, quer dizer, comece a ter relacionamento com Deus, né? E como o espírito do homem está dentro do homem, o Espírito de Deus precisa entrar dentro do homem para se relacionar com o espírito do homem, sabendo então, pela palavra, que o Espírito de Deus não habita na imundície, e que aqui é um templo, é um tabernáculo, e precisa estar limpo, consertado, para que o Espírito de Deus venha habitar no homem também, para assim restabelecer a vida no espírito do homem, né? A leitura diária, nós vamos ler aqui a leitura diária. Vamos começar aqui pelo livro de Jó, capítulo de número 32, no livro de Jó, capítulo de número 32, há um espírito no homem, né? No livro de Jó, há um espírito no homem. Vamos ler aqui, Jó 32, Jó capítulo de número 32, o versículo é o versículo de número 8. Olha aí que versículo maravilhoso. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz os faz sábios, né? Na verdade, há um espírito no homem. Olha aí. Há um espírito no homem. No livro de Jó deixa claro isso. Então, é para nós ir diferenciando, porque há uma confusão muito grande quando se fala sobre a alma, sobre o espírito, né, do homem. Há uma confusão de entendimento aí, de fazer esta separação. Não que eles estejam separados, eles estão ali unidos e não se separam. A alma e o espírito do homem, eles não se separam. Apesar do livro de Hebreus dizer que a espada vai até na divisão, mas não diz que separa. Vai até a divisão e é apta para discernir, mas não separa a alma do espírito, né? Elas estão unidas para um propósito divino. Vamos ler também aqui em Filemão, capítulo, o versículo 25, porque não tem capítulo, né? Filemão, vamos ler aqui o versículo de número 25, é o capítulo único, carta de Paulo a Filemão, que diz assim, ó, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, amém. A graça no espírito, né? Então precisamos de graça no espírito. Leitura de quarta-feira, Provérbios 16, 18 e 19. Provérbios 16, 18 e 19. Vamos ler aí. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19. Que diz assim, o título é Humilde de espírito. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir despojos com os soberbos, né? Então está aí um versículo glorioso, e esse versículo vem nos mostrar que a altivez faz parte do espírito do homem, né? Os pensamentos faz parte da alma. Agora a altivez, a avareza e por aí vai, faz parte do espírito do homem, né? Também vamos ler aí Romanos, capítulo de número 12, aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, fervorosos no espírito, 12 e 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha aí, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, né? Servindo ao Senhor. Por isso que diz que para servir ao Senhor só é possível quando o espírito do homem está vivificado
pelo Espírito de Deus, quer dizer, foi restabelecida a comunhão profunda com Deus, a intimidade foi restabelecida. Quando não há intimidade, quando não há profundidade, quando não há comunhão com o Espírito de Deus, o homem está morto, né? O espírito do homem está morto. Sexta-feira a leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, o versículo é o 59, que diz assim, ó, o título aqui é Oração de Estevão, né? 7,59 diz: E apredejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quer dizer, recebe a minha vida. Como se Estevão estivesse entregando ali a Deus a sua vida. Então, mostrando que o espírito é a vida do homem, né? É a vida do homem. Porque se o homem não for vivificado pelo Espírito, ele já está morto. Ele já está morto. O homem sem Deus, sem aceitar Jesus como seu Salvador, sem o Espírito Santo habitar nele, porque é o Espírito que vai vivificar o Espírito do homem, e é o Espírito que vai conduzir o homem a um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. É assim que cremos. Sábado, a leitura de sábado, o Senhor seja com o teu espírito, né? Paulo aqui está escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, e o versículo de número 22, Paulo vai dizer a Timóteo assim, ó, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Olha aí. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, quer dizer, porque o espírito vai falar do mais profundo, do ânimo, né, do sentimento mais profundo que controla o homem, deve controlar de uma maneira saudável, né, de uma maneira que venha glorificar a Deus. A leitura bíblica em classe está na revista, né, e vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha aí. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então Deus deu ao homem um espírito, e aqui está algo maravilhoso. Por quê? Quando nós lemos lá que as aves louvam a Deus, ali nós sabemos que de fato louva a Deus, sim, mas as aves, os animais, são almas viventes, não tem espírito, são almas. Então, por isso nós temos como seres irracionais, não pensam, foram criados para aquele fim, para aquele propósito, né? Agora o homem não, como coroa da criação, Deus deu ao homem o espírito do homem, que é a parte racional do homem, é a parte que de fato sabe, que conhece o homem, né? É a parte que entende o homem, que sabe como é o homem, e por isso é a parte que se comunica com a alma do homem, que se comunica com o Espírito de Deus, fazendo aí esta comunhão, este relacionamento. E é esse Espírito que está dizendo aqui em Eclesiastes, que quando o pó, né, o corpo voltar ao pó da terra, como era, o Espírito, que é a vida do homem, voltará a Deus que o deu, porque foi Deus que deu a vida, voltará a Ele, e Ele fará aquilo que lhe apraz, a uns a vida eterna e a outros a morte eterna, né? Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Aí fica claro, né? O espírito do homem dentro dele. Então, Deus, ele formou o espírito do homem dentro do homem, né? Deu ao homem um espírito, né, para o conhecê-lo, né, e saber exatamente quem ele é. João capítulo 4,
versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então tá aí. Então, por mais que o homem, quando ele nasce morto em ofensa, todo homem nasce morto em ofensa e em pecado. Por isso que qualquer estratégia, qualquer obra da parte humana, dos pensamentos da alma, vou fazer assim, vou fazer desse jeito, dos anseios da alma, não, eu vou fazer assim, vou agradar, vou fazer troca, vou ser bonzinho, vou fazer uma torre, que nem lá na Torre de Babel, para alcançar o céu, é esforço inútil. São esforços inúteis, porque o homem tem que entender que Deus é Espírito. Então importa que os que adorem a Deus o adorem em espírito e em verdade. E para adorar a Deus em espírito, o espírito do homem precisa ter vida novamente. E para ter vida novamente, o que é vida? Ter intimidade, profundidade, relacionamento com Deus, servir a Deus, é preciso que ele reconheça hoje Jesus como o Salvador, né, da sua vida, que o riscará ele da condenação e escreverá o nome no livro da vida. Então, o Espírito de Deus volta a se relacionar com o Espírito do homem. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Aí sim, o homem aceita Jesus, reconhece Jesus, é purificado, o templo é purificado, aí ele está apto para receber o Espírito de Deus, para voltar a ter vida ao Espírito do homem. E a vida é o relacionamento, é a profundidade íntima com Deus, que é Espírito. Sem o relacionamento, o homem é apenas uma alma vivente, né? Então, este é apenas aqui como uma introdução, né? Vamos para a lição de fato na revista. A introdução diz assim, já estudamos a respeito do corpo e a alma. Nesta lição estudaremos acerca do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. A palavra-chave da lição é Espírito, né? E esse é o Espírito do homem. Primeiro ponto, nós vamos aí no primeiro ponto, que é sopro divino, a concessão do Espírito. Mas antes, eu ainda quero ler aqui alguns versículos, né? Vamos abrir aí, você que puder, e você que estiver ouvindo, eu vou fazer uma leitura aqui primeiro aos Coríntios, né? Vá ouvindo aí, você que estiver assistindo aí pelo YouTube, no seu celular, na sua televisão, aí no ônibus, no trem, no serviço, aproveite para meditar, né? Eu vou ler aqui em 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 11, que diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, entendeu? Quem é que conhece as coisas do homem? Quem é que mais conhece o homem? É o Espírito do próprio homem. E o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E os dois voltam a ter relacionamento. Então, o Espírito de Deus vai apresentar ao homem quem é Deus e qual o propósito de servir a Deus. E o Espírito do homem vai apresentar o homem a Deus, né? Vai apresentar o homem a Deus. E aí há a necessidade de reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas falhas, para que venhamos a ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, partindo de um arrependimento, no qual o Espírito nos deu entendimento, que nós precisamos restabelecer uma comunhão com Deus novamente, né? Hebreus, capítulo de número 4, aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, aos Hebreus 4 e 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando nós estamos estudando aqui, alma e espírito separado, mas não se separa. Por mais que esse versículo diga assim, ó, que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, mas não está dizendo que separa. Ela é apta para ir no mais profundo da alma e do espírito, mas não separa, né? Não há essa separação, tá bom? Vamos ler ainda o capítulo 12, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então, deixa claro aqui, porque quando nós falamos o espírito do homem, gera um nó na cabeça de alguns. Alma e espírito do homem, como assim? Né? Então, deixa claro que Deus é o Pai dos Espíritos. Né? Então, para nos mostrar que é uma parte distinta, o espírito do homem é uma parte distinta dentro da pedagogia que estamos estudando, né? Não que alma e espírito se separam, não, elas estão entrelaçadas, uma está unida à outra. Bom, vamos ler ainda Isaías 57, livro do profeta Isaías, capítulo 57. O versículo é o 15 e 16. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, olha aí, santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então tá aí. Deus, ele é santo, habita num santo lugar e é alto, mas ele também quer vivificar aí o espírito dos abatidos. Então, o espírito, Deus é espírito, então o espírito de Deus, ele quer ter relacionamento com o espírito do homem para quê? Para vivificar o espírito abatido do homem. 16. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Então, olha aí. Então ele vai falar sobre o espírito abatido e sobre as almas que ele fez, que são as vidas, né? Então Deus está dizendo que ele vai vivificar o espírito abatido. Mas isso é daqueles que querem serem vivificados, né? Números 16 e 22, né? Números 16 e 22 lá no Antigo Testamento, para ver que já vinha se falando sobre isso. Nós estamos lendo alguns versículos do Antigo Testamento exatamente para isso, para não falar que é coisa nova que nós inventamos, né? Ou que os cristãos inventaram. Números 16 e 22 diz assim: mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, ali, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Então ele está falando das almas, que é a congregação, mas ele está dizendo o quê? Deus dos espíritos de toda a carne. Para ninguém falar assim, está falando, quando diz lá Deus dos espíritos, é dos espíritos aí, das almas, não, é dos espíritos de toda a carne. Quando o homem foi formado, Adão e Eva, Deus deu para eles, né, soprou neles a alma e o espírito, né? A alma e o espírito. Estudamos sobre a alma, quais são os sentimentos e a personalidade da alma. Agora nós vamos falar um pouco sobre o espírito e a sua personalidade, o espírito do homem, né? Aqui estamos estudando sobre o homem, corpo, alma e espírito.
espírito, certo? Vamos lá, sopro divino, olha aí. A concessão do espírito, a concessão do espírito, sopro divino. Primeiro, o fôlego da vida, olha aí. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Então a alma é o intelecto, agora o espírito é a vida, vamos dizer assim, né? Gênesis 2, versículo 7. Até então toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais: haja, ajunte-se, produza, né? O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, olha aí. O elemento espiritual soprado por Deus, a matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Então, quer dizer, não foi só como os animais, produz aí almas viventes, ouve, não. Deus soprou no homem, porque o homem não foi criado para ser um ser, uma alma irracional, mas nós, como coroa da criação de Deus, somos uma alma racional, porque o homem tem o que as outras criações de Deus não têm, é o espírito do homem, entendeu? É a parte que faz a relação, a comunhão, é a parte íntima que comunica-se com o Espírito de Deus, é o Espírito do homem. Bom, a vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Olha aí. Então a vida que o Espírito recebe de Deus é transmitida à alma. Então Deus dá vida, o Espírito de Deus dá vida ao Espírito do homem e transmite à alma, e a alma transmite ao corpo. Então todos os sentimentos colocados para fora é a alma transmitindo ao corpo, mas a vida, a essência maior, é Deus transmitindo ao Espírito. Por isso que o Espírito tem que estar em comunhão com Deus, porque se o Espírito estiver em comunhão com Deus, ele vai praticar coisas más, vai comunicar coisas más à alma, né? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Portanto, o Espírito é o amago, quer dizer, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Então está entranhado, não se separa, né? São inseparáveis. 2. A singularidade do Espírito. Alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o Espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao Espírito e à alma. Jó 7:11, né? Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. O retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Nesse texto, como em outros, o termo hebraico para espírito é representativo dos dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversas passagens, a alma é tomada pelo todo imaterial, né? 3. A tênua divisão. No Novo Testamento, nós vamos ver em 1 Tessalonicenses 5:23 e em Hebreus 4:12, que se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os menciona especialmente sem qualquer aparência ou sinônimo. O segundo texto, aliás, refere-se à tênua divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde a alma e o espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes distinguidas, né? Então, quer dizer, a alma como a sede das emoções e o espírito é a sede do relacionamento com Deus, né?
Deus concedeu ao ser humano fôlego de vida, tornando-o um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Então está aí, bem explicadinha a lição, né? Cite os versículos com os alunos, leia cada versículo aqui, é importante, né? Tem escola dominical que é 1 hora e meia, dentro do tempo. Não perca com comentários bobos, com ilustrações de experiências da vida, se não estiver dentro do tema. É mais proveitoso ler o versículo, debater o versículo, compreender o exercício, o versículo, e assim fazer a análise bíblica dentro deste assunto, para não haver nenhuma distorção, porque está aí as religiões, está aí as seitas, as heresias estão aí fora, e qualquer fagulha aqui dentro, qualquer pensamento, interpretação humana pode gerar aí um mau entendimento sobre o espírito do homem, tá bom? Então, nós devemos ficar aí alerta contra qualquer distorção deste tema da lição, que é a tricotomia, né? Então, vamos ter cuidado, né? Então, a parte aí espiritual, a parte imaterial, alma e espírito, dentro da pedagogia que estudamos, separada, mas elas estão unidas e não se separam, né? Tá bom? Então, como nós podemos fazer um breve resumo? O corpo, ele peca. A alma, ela peca. O espírito peca. Aí vai complicar, né? Quando nós entrarmos aqui, espírito, pecado e santificação, se não ler bem os versículos, não detalhar bem, não analisar bem, pode haver um conflito. Então, para adiantar já, vamos ler como que o corpo peca. Um exemplo, através da prostituição consumada, ele está pecando. Como que a alma peca? Através dos maus pensamentos, por exemplo. Se almejar, pensar na mulher do seu próximo, desejá-la, pecou, né? Como que o espírito peca? Através da soberba, do orgulho, da arrogância, da inveja. Então, isso já é mais propício do espírito, que é o ânimo, é o âmago do sentimento humano, é o mais profundo. Bom, os pensamentos são mais superficiais, vamos dizer assim. Tem gente que diz assim, eu li até os seus pensamentos agora, hein? Então é mais superficial. Agora dentro do espírito é mais profundo. Então por isso que temos que ter cuidado, porque nessa profundidade há a maior dificuldade do homem reconhecer. Os pensamentos o homem ainda consegue reconhecer, mudar os seus pensamentos. Agora quando está no âmbito do espírito do homem, aí é mais difícil, porque o orgulho, a soberba, a arrogância, a inveja, isso pode estar enraizado, contaminado tudo. Por isso que precisamos nos policiar, nos guardar e clamar a Deus por misericórdia. Por isso que é graça. Por isso que é graça, é favor imerecido, porque o espírito do homem cheio de arrogância, de soberba, de orgulho, de inveja, para reconhecer Jesus, não é fácil. Então é só o Espírito Santo de Deus para convencer o espírito do homem, deixar toda a avareza, todo orgulho, toda a soberba, e assim começar a moldar a sua alma com bons pensamentos, para que o seu corpo venha praticar as boas obras, né? Então está aí bem explicadinho a lição. Então, com versículos bíblicos você vai conseguir ter conteúdo. Cuidado com testemunhos, experiências, cuidado para não embaraçar a aula, né? Bom, toda alma que pecar, diz Ezequiel, toda alma que pecar, esta morrerá. Né? Aí a pessoa fala assim, não, mas é só a alma que peca, o espírito não. Sim, o espírito do homem peca por orgulho, por soberba, por vaidade, tá bom? Então vamos aqui, pecados do espírito. Aí, existe pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existe pecados do espírito, como orgulho, soberba, vanglória, arrogância, invejas, né? Que está aí em Provérbios 16 e 18, Provérbios 16 e 18. Vamos ler esse versículo.
Provérbios 16, 18. Você que tiver com sua Bíblia, abra aí. Você que estiver só ouvindo, vamos desfrutando aí. Provérbios, capítulo 16, o versículo 18, que diz assim: ó, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A altivez do espírito precede a queda. Então a Bíblia, ela sempre é porque fazemos mistura, mas sempre tratou dos sentimentos da alma e do espírito de forma separadamente, tá? Esses costumam ser os piores que os pecados do corpo, sutis, às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males, né? Provérbios 15, 25, vamos ver? Provérbios 15, 25, que diz assim: ó, o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Olha aí, o Senhor arrancará a casa do soberbo. Então, é um pecado do espírito, a soberba, grave diante de Deus. É grave. É como se fossem pecados mais pesados diante de Deus. É os pecados cometidos pelo espírito do homem. O espírito do homem corrompido, sem relacionamento com Deus, é o que comete os maiores pecados diante de Deus, né? Vamos ler ainda aqui, ó. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Está lá em Tiago. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Então a inveja vai dando disputa, maledicência, a inveja, a soberba, o orgulho, que é o pecado que já está lá enraizado no espírito do homem. Aí a alma vai pensando, vai tal, e o corpo vai agindo, né? Ação. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. O cuidado é grande. Tanto nós devemos vigiar, orar, ter cuidado com esse pecado do espírito, como ter prudência para aqueles que agem assim conosco. Porque quando o pecado parte do espírito do homem, é porque ele já está muito longe de Deus, né? Então, há um perigo muito grande. Se policie. Por isso Paulo diz: examine-se, pois, a si mesmo, né? Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada é espírito, alma e corpo. Então está aí, ó. A santificação é um processo necessário no todo, é nenhum todo, né? Vamos ler aí, Tessalonicenses, não é isso? Vamos ler, irmãos, é nenhum todo, corpo, né? Alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, glórias a Deus. 5:23, que diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha aí. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Todo o vosso corpo, toda a vossa alma, todo o vosso espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o julgamento é unificado, não vai ser separado, mas vamos ser julgados pelo que praticamos no corpo, na alma e no espírito do homem.
Se o homem pecou no corpo, vai ser julgado por isso. Se o homem pecou na alma, nos seus pensamentos, vai ser julgado por isso. E se o homem pecou no espírito, que é os mais profundos sentimentos, também será julgado por isso, porque a palavra de Deus vai lá e busca, alcança onde está a raiz, né, do pecado. A raiz do pecado, às vezes, pode ser escondido pelo corpo, pela alma, mas está enraizado lá no espírito do homem. A palavra de Deus vai lá e penetra e arranca fora. Por isso a leitura da palavra de Deus é importante. Por isso ter o devocional na palavra de Deus é importante. Por isso que a oração e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o homem precisa ser santificado no corpo, na alma e no espírito, em todo o seu ser. Ele se santifica em tudo ele se santifica. Se santifique no espírito, se santifique na alma, se santifique no corpo e seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, né? Continuando aqui, o ato de criação se deu no material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ezequiel fala sobre isso, Romanos 8 fala sobre isso, Gálatas 5 fala sobre isso também, né? Vamos ler aqui ainda Efésios capítulo 2. Vamos ler aos Efésios. Capítulo de número 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, pela graça sois salvos, pela fé e não pelas obras. Então não tem pessoas, tem religiões, tem crenças que acham que não, o espírito não peca, o espírito é incontaminável, o espírito não pode pecar no corpo, não tem problema. Não, em tudo vos santifique, no espírito, na alma e no corpo, sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. Vencendo o pecado. Olha aí. A força do pecado enraizado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e o seu poder salvador e santificador. Então, o poder salvador e santificador precisa se santificar. E só vamos vencer, irmãos, o pecado enraizado no espírito se nós confiarmos e dependermos só em Deus. Agora, quando o homem é presunçoso, arrogante, acha que não precisa, tem uns aí que acham que não precisa ler Bíblia, tem uns aí que acham que não precisa sentar para aprender Bíblia, tem uns que ele só quer ser mestre, ele acha que não precisa fazer teologia, ele acha que não precisa estudar Bíblia, ele acha que eles vêm para a escola dominical para aparecer, para atrapalhar, para dar argumentos humanos. Ele arrota as suas obras, ele arrota a santidade, mas tem coisa enraizada lá no espírito que ele não está vendo, que é o que? A arrogância, a soberba, o orgulho, é invejoso. O outro lá ele critica, e o outro lá ele diz, é novo na fé, começou agora, o passado dele, são pessoas avarentas, não são ofertantes, não são dizimistas, e por aí vai, né? Então, tem coisa que está bem enraizada lá, e o homem ele não consegue pela sua arrogância, é só Deus. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo. É porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. Purifique-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, pessoas que brigam em nome de Deus,
ele está certo, a teoria dele está certa, o pensamento dele está certo. É assim que eu aprendi. Ele diz, foi o Espírito de Deus que me ensinou, é o Espírito de Deus que é meu professor. E assim ele vai arrumando contenda, briga, só ele sabe, só ele conhece, só ele está certo, só ele é pregador, só ele é ensinador, só ele é cantor, e por aí vai. Só o testemunho dele é bom, só o testemunho dele vale, só ele tem experiência para contar, só ele sabe compartilhar, só ele soube criar família, só ele, só ele. Então, cuidado. A arrogância é um pecado do espírito, a soberba é um pecado do espírito, né? Então, temos aí alguns versículos, vamos ler. Livro dos Salmos, capítulo 2, versículo 1, verso 1. Salmos 2, verso 1. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se comunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se irá, o Senhor zombará dele. Então quer dizer, aqui está dizendo o salmista que as pessoas estão aí, os reis estão aí, as pessoas estão se achando grandes, se achando sábia, se achando inteligente, são arrogantes, são soberba. Os reis estão se levantando até contra Deus, né? Tem pessoas, reinos, reis, homens, mulheres que se levantam desafiando Deus. Sabe o que Deus faz lá no céu? Dá risada. Deus só dá risada, porque Ele é e acabou. Então Deus está dizendo para nós que ao servo de Deus não convém contender. Deixe o homem mau para lá, deixe o arrogante para lá, deixe o avarento para lá, deixe o briguento para lá, deixe o soberbo para lá, deixe o arrogante, o invejoso, o orgulho, deixe ele para lá. Não entre na dele. O pecado pode enraizar-se no espírito. E a verdadeira santificação começa no interior, pela ação transformadora da graça de Deus. Então, lá dentro, a graça de Deus, quando nos alcança, aí sim vai dar tudo certo. Mas para isso, nós temos que se render, né, de bom ânimo aos pés do Senhor por completo, né? Por completo, temos que querer a graça. Tópico 3. Regeneração e adoração, o novo nascimento. Olha aí, que coisa maravilhosa, o novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. Olha aí. Então o espírito do homem está morto, está corrompido, mas por um ato divino de graça e de misericórdia, nós agora somos o quê? Somos o quê? Transformados, somos regenerados, somos restituídos ao espírito do homem a vida novamente. A vida é o quê? É a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus que estava cortado, né? Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade, sem terem experimentado o sobrenatural processo da regeneração. Tem pessoas que é só aparência, é uma pose, ele quer passar uma imagem de família perfeita, e fala bonito, é oração. Tem pessoas que falam assim: irmão, ora aí para agradecer pelo pão. Ele prega, ele faz tudo, menos orar para agradecer pelo pão, né? Então, ora aí, irmão, abençoa o pregador. Ele prega, depois que ele vai lembrar do pregador, a oração dele. É complicado, né? Então, é um processo, irmão. O padrão religioso de aparência. Então, isso é um problema. Com o espírito altivo resistem à verdade e nega a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada, interpreta as Escrituras conforme os seus desejos já estabelecidos. Há entre nós aqueles que acham que só devemos pregar o Novo Testamento, né?
devemos pregar Jesus como Salvador, mas toda a Escritura inspirada, divinamente inspirada, é proveitosa para redarguir, não é assim? Para corrigir e por aí vai. O Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento, operada em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana, expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais, né? Então tem pessoas que, eu adoro naquele monte, você adora naquele, quer dizer, eu sou daquela igreja, você é daquela, eu acredito assim, você acredita errado, eu estou certo, você está errado, eu sei quem eu faço, você não sabe. Então isso é, na verdade, arrogância, né? E o que Deus quer de nós é um coração quebrantado e que nós o adorem em espírito e em verdade, né? Um espírito quebrantado, pentecostalismo clássico, sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a samaritana. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana, né? A síntese aqui é a regeneração espiritual, é essencial para uma adoração autêntica, que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade. Então, como que faz para não viver uma vida de aparência? É nascer de novo, é ter uma experiência com Deus verdadeira. Quem nasce de novo, tem uma experiência com Deus verdadeira, ele está que nem Deus. Quando alguém fala mal, ele ri. Quando alguém o critica, ele ri. Quando alguém o persegue, ele dá risada. Quando alguém trai ele ri. Quando alguém puxa o tapete, ele dá risada, porque ele sabe que muito mais tem Deus para dar do que o inimigo para tomar. E Deus é muito mais poderoso para nos abençoar do que qualquer um outro espírito enganador nos amaldiçoar. Então a vida humana, né, o amago humano do espírito aí é algo mais profundo. O espírito é a parte mais íntima do homem, né? E às vezes temos aí até dificuldade de fazer essa separação, esse entendimento de alma e de espírito. Mas o mais importante é nós sabermos que orgulho, inveja, vaidade, soberba, arrogância, maus pensamentos, maus desejos, prostituição, mentira, tudo isso são obras daquele que não nasceu de novo. Porque se nós nascermos de novo, se nós fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus, é natural praticar boas obras. É natural dar bons frutos. Então, examine-se. Examine-se. Qual o fruto que você tem gerado? Qual o fruto que nós temos gerado? Precisa avaliar, né? Qual o tipo de fruto? Fruto bom ou fruto ruim? Né? Então, se o fruto é bom, glória a Deus. Se o fruto não é bom, aí precisa acertar e ver o que está acontecendo. Então, veja aí, avalie-se. Como que estão os teus pensamentos? São bons ou são maus em relação ao teu próximo? Quais são as suas atitudes? São louváveis diante de Deus? Todo mundo pode ver, todo mundo pode saber. E o que pensa o teu espírito? Como age o teu espírito? Você é soberbo, arrogante, avarento, tem inveja? Isso é um pecado que está enraizado no espírito do homem. Então, precisamos nos policiar. Bom, irmãos? Quero terminar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu acredito que dá já para a gente ter uma noção, até domingo na lição de número 10, a irmã, o irmão, o professor já ia aí avaliando, meditando, se inteirando no assunto, fazendo seus rascunhos. Você que trabalha,
tem seus compromissos, ande com cadernetinha, pega uma cadernetinha pequena, anote ali um pensamento, um versículo, põe no bolso, deixe sempre um papel. Na empresa eu andava com folha de sulfite no bolso, uma caneta, um lápis, e anotava um versículo, uma frase, um pensamento, aquele garrancho todo. Depois eu passava limpo e ali eu ia preparando a minha lição de escola dominical para poder ter conteúdo, mensagens. Quantas mensagens Deus me deu ao pé de uma máquina na empresa. Isso é nós estarmos ali em espírito, adorando a Deus, né? Atento ao nosso serviço, mas em comunhão com Deus, em vez de estar fofocando, em vez de estar falando mal da vida de alguém, em vez de estar criticando alguma coisa. Paulo nos aconselha a pensarmos naquilo que é bom, que é proveitoso, que faz bem, para que nós venhamos receber de Deus o que é mais importante, as suas bênçãos e a sua misericórdia, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família, que esse mês de dezembro seja um mês de bênção, de vitória para você e para o teu lar, né? Vamos fazer uma oração e que o Senhor nos abençoe nesta semana. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por mais desta semana, mais esse mês que se inicia, e por esta lição na qual nós fizemos aqui, Senhor, uma breve meditação, uma leitura do conteúdo da lição de domingo que vem, que fala do espírito do homem. Abre o nosso entendimento, nos dê graça, nos dê sabedoria. Usa os teus filhos que irão ministrar, Senhor, em todos os lugares aonde houver, Senhor, um AEBD, que o professor, os alunos venham ser cheios do teu Espírito para compreenderes a lição. Levanta homens e mulheres capacitados para assim instruir o teu povo. Nos capacita para cada dia melhorarmos diante da tua presença. Que teu Espírito, Senhor, nos convença do erro, do pecado e nos vivifique para estar na tua presença, aguardando a sua gloriosa vinda naquele grande dia. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um dia abençoado. Amém.